Boa noite a todos, bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Síria Maria Mohamed, sou terapeuta metafísica somente há 30 anos, atendendo, atendendo o povo aqui no YouTube, em palestras, em rádio, em ônibus, em supermercado, comprando sapato, aonde tiver. Aonde tiver gente precisando, eu estou lá orientando. Então, contem comigo. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto, né? Insônia e distúrbios espirituais. E mais um, tá, Yuri? Nunca termina. Nunca termina esse assunto, é mais um. Para fazer thumb e tudo lá. Agora que o pesadelo acabou, nós retornamos, Yuri. Agora nós Até a próxima de novo. Mas conta comigo, você pode contar comigo que vai dar tudo certo. Então, hoje eu trouxe outras questões que nós temos que levar em consideração, que eu acho muito importante. Na obra de Allan Kardec, e o Allan Kardec já mudou muito, eu tive o prazer de assistir algumas aulas lá no espaço do professor Gasparetto, e o Allan Kardec mudou muito, ele já vinha com outra metodologia, ele já vinha com outras ideias e, sim, e outros trabalhos, inclusive, né, nas aulas que nós tínhamos lá no espaço do Gasparetto. Mas aqui, no livro dele, ele diz o seguinte, que quando ele fala sobre o sono, ele usa o termo emancipação da alma. Por quê? Sempre que nós dormimos, a nossa consciência se desprende do corpo físico e retorna ao mundo espiritual. Então, você dorme, a tua consciência se desprende do corpo e volta para o mundo espiritual. Então, todas as noites, o seu espírito é projetado no universo astral, ficando no corpo apenas uma ínfima parte da sua consciência. Então, a maior parte da tua energia, do teu espírito sai e fica no corpo um pouquinho de consciência. Esse retorno à origem, esse retorno ao plano, ao mundo espiritual, é uma das bênçãos divinas que recebemos como ferramenta para seguir com a encarnação. Ouve só essa parte, é muito interessante. Pois para um espírito não é nada fácil viver aqui na matéria. Então, quando a gente se desprende do corpo, quando a gente vai para o plano espiritual, é uma pausa, é uma liberdade avassaladora que nós sentimos. Nós ficamos livres, eu ia falar disso aqui, né? Nós ficamos livres aqui do invólucro, vamos ser educados, do invólucro carnal, um pouco, vamos lá para a pátria espiritual, com a graça de Deus, mas depois temos que voltar para a prisão de novo. Então, quando nós vamos, o que nós ficamos fazendo? Passeando, lá tem shopping, tomar sorvete? Não. Encontros, trabalhos, aprendizado, amparo espiritual. Nós vamos para lá para desenvolver esses tipos de serviço. Então, essas são as atividades de muitas pessoas que pensam que elas dormem, mas continuam completamente ativas no mundo espiritual. É muito comum as pessoas me mandarem mensagem dizendo: sonhei com você, você me ensinou a fazer isso, Síria. Ah, Síria, eu estava numa sala de aula, você estava dando uma aula com um projetor assim, assim, assado. Ou então, ó, eu encontrei com você, você me deu uma bronca danada. Ou então, ó, nós fomos nadar lá não sei aonde, no lago Titicaca, lá não sei aonde. Então, assim, cada um fala uma coisa. Aí eu entendo porque que eu acordo tão cansada às vezes. Porque eu me desprendi com a graça de Deus, do invólucro corpo físico, e fui para a pátria espiritual trabalhar lá. E isso acontece com todos vocês que são médios. Então, muitas pessoas pensam dormir, mas continuam completamente ativas. Infelizmente, é muito raro uma pessoa que consiga levar a lucidez
para esse momento de desdobramento da consciência, já que a esmagadora maioria das pessoas não consegue sequer recordar dos sonhos, quanto mais se lembrar de experiências vividas no astral. Então, tem gente que não lembra de nada, tem gente que lembra de tudo. Eu tenho um caderno ao lado do meu travesseiro, uma caneta. Eu levanto à noite, que eu acho importante, eu anoto. Tem sonhos maravilhosos, tem coisas muito lindas. E tem coisas pesadas que eu demoro dias para entender o que, que era aquilo, ou então só quando eu recebo a carga que eu sei que aquilo lá era um carregamento chegando. Mas nós estamos aqui aprendendo, né? Então nós aprendemos a cortar carregamentos antes que eles descarreguem em cima da gente. E pedir compaixão para essas almas que fazem isso. Ou nós aprendemos a abençoar aqueles momentos agradáveis que nós vivemos lá no astral e tudo aquilo que nós vimos e nós vivemos lá, né? Então, assim, mesmo as pessoas que possuem a lucidez necessária para realizar essas atividades espirituais durante o sono, muitas não conseguem se recordar dessas experiências. O que significa que a maior parte das pessoas se desliga do corpo e permanecem adormecidas, quase zumbis. Muitas não conseguem sequer se libertar do magnetismo do corpo e da aura, e ficam ali flutuando próximas ao corpo sem qualquer consciência. Mahatma Gandhi dizia o seguinte, né? Que ele aprendeu, através da experiência amarga, a controlar a ira e torná-la como um calor, que é convertido em energia. Ele dizia o seguinte, que a nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Pense nisso. Trabalhar o seu emocional, principalmente antes de dormir, para não dormir com aquela carga de raiva, aquela carga de mágoa, aquela carga de tristeza que fatalmente vai prejudicar o seu desdobramento do corpo para o astral. Então, essa falta de consciência e essa falta de lucidez durante esses desdobramentos nos tornam pratos cheios. Agora nós vamos entrar realmente no tema, né, desses nossos programas falando sobre insônia e interferências espirituais. Então, assim, essa falta de consciência e lucidez durante esses desdobramentos nos tornam pratos cheios para espíritos obsessores, inimigos do passado e ataques espirituais. E quanto mais desligados do mundo oculto, quanto mais materialistas nós somos, mais fácil se torna o acesso da nossa energia enquanto dormimos. Então, assim, se nós não meditamos, se nós não lemos, se nós não exercitamos nossa autonomia energética, maior é o acesso do baixo astral, porque nós não trabalhamos, nós não exercitamos as nossas defesas. Então, essa mesma troca espiritual acontece durante o dia, enquanto estamos acordados. Porém, ficamos tão imersos em nossos sentidos físicos e nas questões do dia a dia que percebemos em menor intensidade a espiritualidade, a realidade espiritual que nos rodeia. Mas no caso de pessoas hipersensíveis como eu, e acredito que alguns de vocês, não. Durante o dia nós já sentimos aquela aproximação. Eu não permito mais, mas eu já sinto aquela aproximação. Olha o japamala, gente. Hoje eu não estou com ele aqui, mas olha o japamala. Já pega o japamala e já começa a pedir para cortar tudo. Aí sai, aí não prejudica. Mas as que vêm de noite, muitas são avassaladoras e nós demoramos meses para dar conta do recado depois de dissipar tudo aquilo e recomeçar, né? Então, a situação muda drasticamente quando começamos a adormecer. Quando os nossos laços com o corpo e sentidos físicos são suavizados, passamos a ter uma percepção muito maior sobre a nossa realidade espiritual, porque aí nós perdemos os nossos filtros mentais. Um dos motivos das crianças terem medo do escuro é justamente esse, já que elas sentem facilmente as energias, pois ainda mantêm uma ligação mais forte
com o mundo espiritual do que com os adultos. Mas não só as crianças, pois existem muitos adultos que também são sensíveis a tudo isso, né? Então, assim, existem decretos, existem meditações que, tanto com relação às crianças como com os adultos, que quando ficam no escuro sentem essa proximidade espiritual, através dessas meditações e dessas orações, vocês conseguem suavizar isso, né? Aí essa sensação diminui. Porque aí o que você faz? Com os decretos, com as meditações, com o japamala, você aumenta a sua proteção espiritual e dificulta o acesso dessas consciências densas à sua energia. Vou falar de novo. Com as meditações, com os decretos, com o japamala, o que você faz? Com o curso de autonomia energética, curso Aprenda a Decretar Direito, curso de rituais, o que você faz? Você aumenta a sua proteção espiritual e dificulta o acesso de consciências mais densas à sua energia. Então, em um ataque espiritual, espíritos de baixa frequência manipulam as situações, as sensações e sonhos para gerar respostas emocionais como medo, sofrimento e ansiedade. Vou falar de novo. Em um ataque espiritual durante o sono, os espíritos de baixa frequência manipulam as situações, as sensações, os sonhos, para gerar respostas emocionais em você, em mim, como medo, sofrimento, ansiedade, dor, raiva, vingança, perseguição, etc, etc, perdas, rompimentos, etc. Com isso, esses espíritos, eles podem apenas se sentirem felizes em nos infligir dor, como podem sugar essa energia mais densa que nós liberamos na hora do sofrimento durante o sono. Aí você levanta arrebentado, você levanta arrebentado. O mais comum é que esses espíritos sejam inimigos do passado, nós já conversamos sobre isso nos outros programas, enviados ou. Bom, de novo, o mais comum é que esses inimigos, primeiro, sejam inimigos do passado. Segundo, sejam espíritos obsessores enviados por terceiros ou por vingança. Terceiro, podem ser atraídos pela nossa própria energia quando não temos hábitos saudáveis, emoções equilibradas e vícios. Quarto, podem ser obsessores kármicos. Quinto, pode ser antepassado, que está perdido por aí, está solto, e você, como médium, eles vêm até você te obsediar para que você possa encaminhá-los. Então, nós temos 5 causas para o desconforto durante o sono. Além de que o médium, né, se ele não trabalha direito a glândula pineal dele, que é a glândula da mediunidade, nós falamos isso nos programas anteriores, ele também começa a captar uma série de coisas, ele se desequilibra e o corpo eletromagnético dele fica carregado. Então, assim, nós temos essas 6 questões que o médium, que a pessoa hipersensível deve se ater e deve trabalhar para permanecer com a sua autonomia energética. E assim, não ser um alvo fácil de espíritos obsessores. O seu corpo físico é apenas energia condensada por tempo determinado, que se transforma a cada minuto. Então, cabe a você transformar, modificar, fortalecer essa energia. Esses espíritos, eles também estão nos assediando durante o dia, porém, é durante o sono que nos tornamos ainda mais suscetíveis a essas ações. E as formas que esses espíritos encontram para causar perturbações durante o nosso descanso são muitas. Já falei algumas delas aqui. Eles podem, inclusive, assumir forma de amigos. Eles vêm com o rosto do seu amigo, te falando cada coisa que você acorda com o coração aos pulos. Ou eles plasmam a figura de familiares, ou em sofrimento, ou te causando sofrimento.
Eles plasmam a figura de desencarnados, simulando uma visita espiritual para conquistar a sua confiança. Eles plasmam a figura de um mentor, de um mestre, de um orixá. Eles plasmam, vão além, mentem, você acredita, e eles mentem descaradamente. Eles criam uma situação ali que você nunca imaginaria que eles seriam capazes, pois eles o fazem. Eles exploram seus desejos ocultos para, para te expor aos piores pesadelos, enfim. Eles fazem um estudo sobre quem você é e como eles podem te atingir. Induções negativas que atingem a sua autoestima e confiança também são muito utilizadas, e a pessoa acorda no dia seguinte já se sentindo desvitalizada, sem energia, tomada pelo desânimo e sem vontade nenhuma de sair da cama e começar o dia de novo. Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Eles se utilizam de entradas, de portas que nós mesmos oferecemos, caso contrário, não conseguem nos acessar. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não conheço ninguém encarnado que consiga fazer frente a ataques espirituais. Eu não conheço. Eu não conheço. Sem se utilizar de rituais, de meditações, de decretos, de uma série de coisas, eu não conheço, porque isso é muito difícil. Isso é uma conquista. Eles conhecem muito bem os nossos padrões emocionais, nossa personalidade, nossos medos, nossos defeitos e fraquezas e usam desse conhecimento para nos atingir. É aí que entra a questão de você se trabalhar, a questão de você se proteger, a questão de você decretar antes de dormir, a questão de você trabalhar os seus centros energéticos, sua autonomia energética, aprender a decretar direito, é o curso que nós temos. Agora, o curso de 7 rituais, fazer os 7 rituais. Nesse curso de 7 rituais, tem o ritual para os 7 raios, onde em cada raio eu trabalho uma força sua, uma qualidade sua, um talento energético contido naquela força, naquele raio, para você desenvolver, para você se fortalecer. Então, é, nesse ritual para os 7 raios, ele é principalmente indicado para as pessoas que ainda não encontraram uma forma de proteção energética adequada e estão tentando, de todas as formas, bloquear esse acesso, esse infortúnio espiritual à noite. Então, dentro desse curso dos 7 rituais, nós temos esse ritual para os 7 raios, que não é só ir lá e decretar e fazer o ritual, não, eu vou mais a fundo. Eu explico em cada raio o que você vai trabalhar para você se tornar uma pessoa mais forte e melhor. E quando eles usam as nossas dificuldades emocionais, as nossas fraquezas, eles usam desse conhecimento para nos atingir, e quanto mais fazem isso, mais forte fica o nosso vínculo espiritual com eles, com os nossos assediadores. Então é muito importante você trabalhar as suas dificuldades durante o sono. Você observá-las, você anotá-las, e no outro dia você fazer exercícios para você se fortalecer, porque você se fortalecendo, você rompe com eles. Você precisa romper com isso. Como a personalidade de cada um é a porta de entrada para os ataques espirituais durante o sono, os sintomas também tendem a variar de pessoa por pessoa. É a personalidade de cada um e o karma também que a criatura trouxe. Porque às vezes a pessoa é forte, é tudo, e trouxe um karma danado que ela não consegue se defender por falta de estudo, por falta de meditação, por falta de decretar direito, por falta de orientação de como decretar direito. Precisa aprender, precisa fazer cursos, precisa estudar. Ah, mais um, Síria, mais um. Enquanto você estiver aqui na Terra, mais um e mais um. E aproveita, porque os meus cursos eu falo a verdade, eu não vendo gato por lebre e eu dou suporte. Bom, sintomas que acontecem durante o sono. Paralisia do sono, por si só, não é um sintoma, pois ela é uma característica que a pessoa possui maior facilidade de desdobramento para o astral.
Ela agora está inclusive ligada a um nível mais elevado de mediunidade. Porém, o que acontece durante esse processo é que pode ser um indicador de que espíritos mal intencionados podem estar por perto. Você acordar e não conseguir dormir, eles atingiram sua pineal, eles modificaram a produção de melatonina, você não consegue dormir mais. Aí você ouve vozes agressivas, xingamentos, se sente puxada, tocada, cutucada, frio, peso nas costas. Inferno. Anota aí, inferno. Pesadelos muito vívidos e carregados de emoções negativas. Também é um sintoma clássico de ataques espirituais. Enurese, poluição noturna. Bom, eles usam isso também para que você fique constrangido e que você rompa o ciclo de sono e já acorde nervoso. Eles induzem a imagem do banheiro, fazendo com que o adulto urine na cama, sonhos de conteúdo sexual também. Então, enfim, gente, enfim, cortem esse vínculo. Sono agitado, de má qualidade, preocupações, rotina, uma série de coisas que vêm na hora de dormir, acordar com dores, feridas, arranhões, enfim, adormecimentos, enrijecimentos, tudo isso fazem parte de ataques do baixo astral. Existem causas físicas também que fazem parte desses sintomas, como a depressão, né? Então a gente tem que, além de tomar todos esses cuidados, procurar médico, procurar nutricionista, fazer banhos de descarga e de harmonização, cuidar da energia da casa, etc, 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 como eu vou ensinar no curso de rituais. O último ritual é só como você higienizar você, a sua casa, o seu trabalho, o seu carro, seus filhos, etc. Amanhã nós vamos conversar como se proteger de um ataque espiritual durante o sono, o que é uma reforma íntima, o poder da prece e da meditação que eu já falei com vocês, e a limpeza de chakras. E a importância da autonomia energética, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser, Ele quer. Beijão, tchau.